Fala, manos e manas, tudo bem? Aqui quem tá falando é o João Neri e nesse momento estamos começando mais um episódio do ManoCast. Vem com a gente! Manos, você que chegou agora, a gente trouxe aqui o Maurício para estar compartilhando um pouquinho mais da experiência dele, do que ele faz hoje aqui no nosso município e como ele pode também estar te ajudando um pouquinho. Maurício, se apresente aí para os manos que estão ouvindo. Bom, a todos os manos, eu sou Maurício Rodrigues, advogado atuante há um bom tempo aqui no Baixo Tocantins, né? A minha área de atuação não se restringe ao Baixo Tocantins, mas a maioria dos nossos casos são daqui. Sou advogado da Polícia Militar, bombeiro militar, né? Para quem não sabe também, o meu escritório abrange todas as áreas, criminal, civil, família, trabalhista, previdenciária, e é isso. Maurício, a gente aqui no programa, aqui no ManoCast, sempre a gente comenta muito sobre empresas, seja no ramo de colchões, no ramo de alimentação, no ramo de palestras, em vários ramos de atuação. E assim, eu quero que tu me diga como é empreender, como é trabalhar no ramo da advocacia, porque assim, a gente sabe que tu é o advogado, realmente a pessoa que está à frente, só que além disso tu tem que estar administrando o negócio, tem que se preocupar em atender os clientes, tem que se preocupar com o financeiro, tem que se preocupar com o marketing, enfim, com todas as áreas, já que tu é praticamente que está à frente do negócio. Então como é trabalhar nesse ramo com todos esses pontos aí? Porque por mais que seja um escritório de advocacia, é uma empresa, querendo ou não, que tem os processos que qualquer empresa do comércio também tem, né? Processos administrativos, marketing, gestão de pessoas, enfim, uma série de coisas que hoje você, querendo ou não, é um advogado, mas também é empresário que vai compartilhar um pouco desse mindset, desse pensamento com a gente aqui. Bom, como de qualquer profissão, o meu início foi bem difícil, né? Eu comecei lá de baixo, não tinha cliente, mas eu sempre soube que eu queria ser um bom advogado. Então, dos poucos clientes que eu tinha, eu sempre me esforcei o máximo, isso até hoje, né? Para dar a solução, mas o começo foi difícil, tinham poucos, eu sabia que eu queria trabalhar de forma autônoma, eu nunca pensei em trabalhar também para algum escritório, não falando de uma forma discriminatória, como se fosse ruim. Mas eu tive a oportunidade de fazer alguns estágios enquanto eu estava no curso. Então eu queria trazer para o meu negócio as minhas próprias ideias, né? Eu tinha algumas ideias, queria colocar em prática. Foi difícil. No começo eu firmei algumas parcerias, né? Além dos clientes individuais, pude trabalhar para alguns sindicatos. Como eu falei no começo, hoje em dia eu estou com a Polícia Militar há mais de 5 anos, né? Com uma associação que representa os praças da Polícia e dos Bombeiros na região do Baixo Tocantins, e a atuação é em todo o território nacional. A partir de um tempo, comecei a ficar conhecido, né? Comecei a trabalhar em Abaetetuba, comecei a ficar conhecido e aí eu tive a necessidade de expandir. Hoje o meu escritório conta com 4 advogados, incluindo a mim, e nós fazemos todas as áreas, né? Hoje em dia a gente tem essa abrangência e é isso. Tu tocou num ponto aqui que eu vejo várias pessoas que já passaram por aqui comentam sobre isso, né? Que é justamente colocar suas próprias ideias em práticas. A gente sabe não que outra empresa X é errada ou a empresa B faz assim e eles estão errados. Não, muito pelo contrário. Simplesmente quando a gente quer realmente montar o seu próprio negócio, trabalhar, o principal intuito, pelo menos no meu caso, foi que eu queria colocar em prática aquilo que eu acreditava. No caso, eu tinha a minha ideia, a minha forma de pensar
E quando eu trabalhava na empresa que eu trabalhava, eu não acreditava 100% em certas coisas. Não que eles estavam errados, mas sim que era uma forma de atuação. E eu pensava diferente. Então, quando eu quis montar o meu negócio também, a minha ideia foi colocar em prática as coisas que eu acreditava, da forma que eu acreditava, e por isso que eu acabei fazendo, né? Acredito que seja um dos pontos, né, que te levou também a não buscar simplesmente outros empregos, outras coisas, mas se montar o seu próprio escritório, né? Sim, João. Inclusive, partindo desse pressuposto, a gente sabe que tem a questão, o advogado ele tem que se manter atualizado, mas assim, repito, isso é para todas as profissões, né? Todos têm que se manter atualizado. Agora, quanto à questão do empreendedorismo, realmente, o que é que acontece? O nosso código de ética, ele veda a questão da propaganda, né? E aí, assim, para não ficar só a conversa de boca, né? Como a gente não pode fazer uma divulgação, a gente acaba tendo que pisar em ovos. Até qual que é o meu limite? Eu sei que eu posso ser convidado para participar de um debate, né? Felizmente, aqui na cidade, as pessoas me convidam para fazer alguns programas, claro que a título de convite, mas sempre dentro da minha área de atuação, sempre dentro do meu profissionalismo. Eles poderiam, por exemplo, contratar qualquer pessoa, mas felizmente eu fui escolhido, fui sorteado e a partir daí eu posso expressar o meu trabalho, né? Então isso daí acaba engrandecendo a profissão, né? A gente tem que buscar esses nortes, né? Fica uma dica para os advogados que estão iniciando também. Então, Maurício, nós percebemos aqui, né, que a grande dificuldade hoje é fazer o marketing sem ser marketing, porque, como tu falou, né, entra nas questões burocráticas que o Código de Ética proíbe diretamente, expressamente, essa questão de como trabalhar essa área com vocês. Vocês não podem diretamente expor a empresa de vocês. E como é que funciona hoje no teu dia a dia, querendo ou não, vamos colocar aqui entre aspas, vender o teu peixe da tua empresa, porque a gente tem uma empresa, a gente precisa vender, querendo ou não, é um serviço, mas precisa vender. Como é que tu consegue expor isso aí? Sim, quanto à questão das proibições, elas são muitas para a questão da advocacia. Mas assim, não é uma forma de maquiar essas proibições, não é que eu estou contornando ali. Na verdade, dentro de uma linha do que é permitido, é que eu vou trabalhando, é que eu vou divulgando a minha imagem, né, a imagem do meu escritório. Logicamente eu não posso informar resultado de processos, mas assim, por trabalhar principalmente no interior, o povo acaba sabendo, né? As pessoas são conhecidas, às vezes a gente pega uns casos de grande repercussão e aí acaba ficando, porque quem era o advogado era o Maurício. Além disso, a gente pode se apresentar, a gente pode fazer os destaques nossos pessoais, né? Tirando a questão dos processos judiciais, mas a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, ou seja, uma rede social, né, em que eu apresento o meu trabalho. Eu posso, inclusive, disponibilizar para as pessoas quais as minhas especializações, quem trabalha no meu escritório, onde fica localizado. Esse tipo de divulgação ele não é proibido, né? E aí, como eu falei, dentro dessa linha, a gente vai seguindo. Agora, atualmente, nós estamos estudando a possibilidade, né, e a questão orçamentária também, para a gente fazer uma divulgação através das redes sociais, como YouTube, Instagram, Facebook, de matérias relacionadas à advocacia. A gente sabe que tem muita gente que tem dúvida, mas não tem tempo para ir no escritório, mas tem o tempo, né? O celular sempre está à mão, então não custa nada passar uma mensagem, vou perguntar aqui para o Maurício como que foi, e aí a gente ainda está nessa fase de planejamento, que é justamente para poder atender a demanda, para a gente não sacrificar o nosso trabalho de dentro do escritório também, porque a gente tem muito trabalho, e aí esse daí seria mais um, que assim, diretamente a gente não estaria faturando por ele, mas de forma indireta, alcançando um público que vai ficar satisfeito com
com o que a gente responder, que basicamente é isso, né? Não vai ter dúvidas acerca daquele assunto. É claro que também a gente não pretende esgotar um assunto. Vou perguntar isso aqui de pensão alimentícia. A pessoa não espera que eu vou trazer uma doutrina inteira, né? Que é um livro, sei lá, de várias páginas. São perguntas pessoais. Então a gente vai selecionar, a gente vai responder o público. Até porque cada caso é um caso, né? Que cada tem que ser caso olhado é um caso. distintivamente. Isso. Então assim, a gente pretende responder as perguntas de forma mais objetiva. E aí, claro, se quiser um esclarecimento maior, se for algo muito pessoal, aí sim, olha, você deve comparecer no escritório e tudo mais. Então, assim, dentro dessa linha a gente tem como fazer essa divulgação, a gente tem como se apresentar o nosso modo de trabalhar, né? O meu escritório já tem um bom tempo, então, assim, eu não digo nem errando, mas, assim, com o decorrer do tempo, a gente foi agregando novos procedimentos, novos processos. Aquilo que serve no teu escritório, por exemplo, pode não servir para o meu, né? Então, assim, a gente foi se aperfeiçoando e hoje a gente tem um sistema bem efetivo, tanto com a questão da demora dos processos, que o nosso processo a gente fica em cima realmente, né, para não ter aquela questão da demora, que o judiciário já é emperrado, então se o advogado também for emperrado, não anda nada. Então... E aí no ponto que tu citou, acho bastante destacar, até mesmo para quem está ouvindo, se tiver alguém que quer ser advogado ou está estudando ou está prestes a se formar, que pode também estar utilizando, que é justamente o que o Maurício citou, que é a questão do chamado marketing de conteúdo, que é justamente como você falou, que eu não vou falar, olha, venha para o meu escritório, o valor para assessorar um caso é X. Não é isso. É você simplesmente dar conteúdos gratuitos para as pessoas, ajudar de forma gratuita as pessoas. Como, por exemplo, às vezes muitas pessoas têm pequenas dúvidas, coisas simples, que precisam de um advogado para estar ajudando elas, mas que, de certa forma, não seria o caso de estar cobrando por isso. E no caso, como tu falou, que assim, tu pode estar ajudando dessa forma. Às vezes a pessoa tem uma dúvida simples, que tu pode estar gravando um vídeo explicando aquela dúvida daquele cliente, né? Daquela pessoa, para estar ajudando ela gratuitamente, principalmente. No linguajar geralmente do marketing digital hoje se chama de inbound marketing, que é justamente essa atratividade de pessoas interessadas em determinado tema para poder aprender contigo, né? E gera conteúdo. Isso é importante porque tu pode trabalhar muito além da questão da empresa em si, do marketing ligado como outras pessoas fazem, outros empresários fazem, ligado diretamente com essa empresa, né? Eu queria poder abrir um parênteses e também perguntar, porque a gente vê que, segundo informações aqui da Exame, cerca de 10 bacharéis em Direito se formam por hora. E como é que está a questão da concorrência hoje, no teu nicho de mercado? O que é que acontece com a questão da concorrência, né? Tem o nosso trabalho, que a gente tem que se aperfeiçoar, né? A gente tem que buscar ser o melhor, se a gente quiser se destacar. Só que, realmente, o mercado tá inchado, a quantidade de advogados é enorme. Só que o que é que eu percebo? É até um tema polêmico. Tem muita gente que busca na advocacia simplesmente um trampolim. A grosso modo falando, vou fazer um bico como advogado, mas o que eu quero mesmo é um concurso. E eu, por exemplo, sempre quis ser um advogado de renome. Só que muito dessa galera aí que está se formando, eles querem mesmo ser um juiz, ser um promotor de justiça, um defensor, que são as carreiras maiores dentro do direito, né? São as mais rentáveis, digamos assim. Então muitas vezes acontece isso. O advogado iniciante, ele busca na advocacia simplesmente esse trampolim, poder se manter agora, mas o que ele quer ali na frente. Isso daí eu vejo como um prejuízo. Eu até... os ouvintes aí do podcast tem que prestar atenção se realmente aquele meu advogado é um advogado de carreira. Será que eu estou contratando um cara que ele vai passar num concurso ano que vem e vai me abandonar minha causa? Então tudo isso tem que ser levado em consideração.
a maioria realmente desses 10 aí que passaram, 1 ou 2 vão querer ser advogados e o restante vão ser concurseiros. Isso daí sem sombra de dúvida. E aí até que ponto que ele vai me ajudar como advogado, né? Isso daí acaba atrapalhando a profissão, acaba aviltando os honorários. Então, assim, hoje eu tenho um valor que é cobrado no meu escritório, porque eu já tenho um nome, já tenho um modo de trabalhar, já tenho um tempo no mercado, muita gente já conhece o meu trabalho. Só que aquele cara que está passando agora, às vezes ele nunca recebeu um salário. Então, nós temos também na OAB uma tabela. A tabela ela é o parâmetro, é o valor mínimo que o advogado vai cobrar. E hoje em dia nós vemos advogados fazendo audiências por R$80. Não desmerecendo as outras profissões, mas 80 não é nem a diária de um pedreiro. Tem muito batalhador de rua que faz 80 no dia, consegue fazer R$80 no dia. Então é bem complicado. É bem complicado pra gente a pessoa passar 5 anos, né? Então, assim, quanto à questão do destaque, fica nesse ponto realmente do reconhecimento do trabalho, né? E justamente da divulgação. As pessoas acabam vendo a minha forma de trabalhar. Inclusive na questão que eu citei anteriormente, que é referente à divulgação nas redes sociais, a gente está tentando trazer na nossa programação uma situação pro bacharel, ou então para a pessoa que está em graduação também, de mostrar o cotidiano da advocacia, mostrar nossos casos, como que é, claro, não divulgando o caso, mas exemplificando com eles como é que vai ser, como que é o cotidiano do advogado. Eu tenho audiência, se possível até, olha, estou almoçando 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, porque eu estou fazendo uma audiência até agora. Então tudo isso a gente vai trazer, que é justamente para ver se volta aquela questão, se as pessoas conseguem ver a advocacia, né? Esses alunos aí que estão terminando o curso, se eles conseguem ver a advocacia com melhores olhos, digamos assim, né? Eu quero ser um advogado, não quero sair daqui só para ser um concurseiro, ou então usar a advocacia como trampolim. E algo que eu vejo também, Maurício, eu conheço algumas pessoas, eu já vi também histórias de algumas pessoas que, assim, não porque a pessoa se forma não, se torna bacharel em advocacia, que de fato ela vai ser ela ou ele vão ser advogados, né? Tem algumas pessoas que inclusive são formados já tem algum tempo e acabam no final do mês ganhando menos do que outras pessoas que simplesmente têm um ensino médio. Não desmerecendo, não que a capacidade seja diferente, mas sim que o fato da pessoa simplesmente se formar como bacharel no ramo não é a única coisa que ela deve fazer para chegar onde ela deseja chegar. Porque, assim, não somente no ramo da advocacia, mas assim como em qualquer ramo, seja a pessoa ser apenas bacharel, seja ser licenciado, seja ter especialização, seja ter doutorado. Se a pessoa realmente não buscar o seu além, não buscar o seu espaço no trabalho, não aprender realmente como é trabalhar, como lidar com pessoas, isso aí não vai adiantar nada. E aí, que nem como tu citou, traduzindo assim o que tu falou, acho que tu não pôde falar o que tu queria falar, mas já traduzindo, é o famoso barato sai caro. Assim, a gente pode, às vezes, contratar... Por exemplo, eu tenho aqui um problema, de repente, com a minha esposa, a gente está se separando e tem um cachorro lá no meio. Existem alguns casos que existe briga judicial por conta daquele cachorro. E aí a gente contrata um advogado lá que acabou de se formar, ele cobra um valor lá embaixo para brigar por mim. Então a gente começa a brigar e a outra pessoa do outro lado contrata um advogado mais experiente, que já tem algum tempo no mercado, cobra os honorários de certa forma mais caro. E assim, o que normalmente tende a acontecer é que aquele advogado que normalmente acaba cobrando mais caro, tem mais experiência, ele acaba ganhando a causa. Ou seja, valeu realmente a pena a gente pagar algo mais barato, que não tem qualidade, não foi provado com o tempo, não tem experiência, isso que normalmente não vale muito a pena, né? E assim, só voltando à questão do nome, às vezes o tempo que o profissional tem como advogado não se traduz em experiência, em conhecimento. Às vezes o cara se formou
não se atualizou, né? Não buscou outros caminhos, não buscou melhorar, e aí ele ficou naquela mesmice. Enquanto que, só para a gente abrir um parêntese assim, quanto à questão do advogado iniciante, porque eu também já fui iniciante, tem muito iniciante aí que está estudando, está metendo a cara nos livros, quer ser advogado. Eu tenho muitos amigos que estão começando agora que são super inteligentes. Então, às vezes, a questão do tempo como advogado, ele não se traduz em experiência necessariamente. Até por isso que eu alertei. A pessoa tem que ver se aquele meu advogado realmente, se ele tem um histórico de ganhar os processos, se ele tem um bom nome na cidade, no fórum, né? Cada cidade tem o seu fórum, praticamente. Então, até que ponto que esse advogado vai me ajudar? Nem sempre um advogado mais antigo é o mais indicado, né? A gente tem muito advogado antigo que está cobrando esse mesmo preço aí de R$80 porque ficou na mesmice, né? Então, realmente é a questão do nome. Só para complementar aí, infelizmente hoje não tem como ficar na mesmice na questão voltada à advocacia. Tanto é que as leis hoje são as que mais mudam. Toda hora vem uma nova lei, vem uma medida provisória. A gente está passando por um processo de reformulação previdenciária, trabalhista, tributária. Então tudo isso inclui-se no modernizar-se, pensando de forma a atender melhor o cliente, né? E aí, como tu falou, não se restringe, a gente volta a repetir, não se restringe somente a quem é advogado, mas assim, desde do cara lá que é professor de matemática, de língua portuguesa, o cara que é engenheiro, o cara que trabalha no ramo da aviação, qualquer profissão. Se a pessoa não procurar sempre estar estudando, estar de olho no que está acontecendo no mundo, a pessoa fica para trás, não tem jeito. Seja ela profissional liberal, seja ela autônomo, seja ela dono de empresa, isso acaba sendo como quase que regra geral. Se a pessoa não se especializar, não se reciclar constantemente, acaba ficando para trás, não tem jeito. Tá, e Maurício, para quem está começando, tu já passou por isso, como tu bem comentou, para quem está começando no ramo de advocacia, tu tem alguma dica, trocar experiência, o que tu fez, o que tu passou, que pode também estar ajudando essa outra pessoa? Olha, minha dica para quem está começando, e foi o que eu fiz, inclusive, apareça, né? Ninguém vai saber que você é advogado se você não sai da sua casa. Quando chegar em casa é o momento de estudar, de se atualizar, mas busque ir nos fóruns, ir na delegacia. As audiências são públicas, né? Compareça às audiências para verificar como é o desempenho do colega, a maneira que o juiz trabalha, né? Todo dia é uma situação diferente. Às vezes eu tenho 2 processos de divórcio e que as 2 audiências eu vou ter uma situação diferente. Como você falou, numa eu vou ter uma briga por conta de um cachorro, na outra é a Ferrari Lamborghini que está na casa, que ninguém quer vender, ninguém quer se desfazer. Então assim, busque se atualizar tanto a parte prática, né, quanto a parte da teoria, né, estudando, mas apareça. Compareça nos fóruns, pelo menos para as pessoas dizerem, olha, que o Clever e o João são advogados, olha, eu não sabia. Tem muita gente que não sabe que você é advogado. Então, a partir desse momento, a pessoa vai ficando mais conhecida. Também é bom buscar parcerias, né? O interesse por parcerias, principalmente na área privada, em que eu posso estar do lado de uma empresa conhecida, né? Tanto para pegar uma experiência, quanto, como eu disse, aqueles casos em que, lógico, eu tenho uma empresa conhecida, vão soar mais longe. Olha, o Maurício é advogado da empresa tal. Então, aquilo vai soar melhor no ouvido das pessoas, vai te deixar mais conhecido, tá? Mas nunca esqueça disso, de aparecer como advogado. Então é isso, Maurício. Eu acho que os manos e manas já ficaram bem cientes de como é a vida do escritório de advocacia, do empreendedor nessa área. E queremos te agradecer aí a parceria, o tempo que você disponibilizou para participar aqui com a gente.
E é isso. Aqui fica bem à vontade para você, sempre que puder, voltar, porque com certeza os manos e manas têm dúvidas, surgirão dúvidas e a gente vai, se Deus quiser, te procurar aí para tirar essas dúvidas. Primeiramente, quero te agradecer também, Maurício, por ter dedicado o tempo com a gente, para estar compartilhando justamente as tuas experiências, o que tu já passou, o que tu já viveu. E espero também ter ajudado você que está ouvindo, você que se dedicou também esse tempo para estar ouvindo o ManoCast. Eu quero também estar te agradecendo muito. Maurício, se despeça dos manos, deu aquele recado final. Eu é que agradeço a oportunidade. Eu acho que eu agradeço não só por mim, mas pelos estudantes, né, pelos advogados jovens, por aqueles que estão iniciando. Na minha época eu não tive essa oportunidade de ter essa fonte que vocês estão disponibilizando hoje para a rapaziada aí de conhecer a profissão, não só da advocacia, mas os outros profissionais que já vieram, né? Isso é uma oportunidade. Então, pessoal, vamos prestar atenção aí no ManoCast que vocês não vão ter mais dúvida, pelo menos quanto as profissões que já passaram por aqui. E se as pessoas se os manos e manas que estão ouvindo quiserem estar te encontrando, como eles podem estar fazendo? Bom, meu escritório ele fica localizado em Abaetetuba, bem na Avenida Dom Pedro II, que é no centro, em frente ao Banco Bradesco. Eu utilizo Instagram, Maurício Rodrigues, ADV Maurício01, aliás, o Facebook Maurício Rodrigues, e futuramente nós vamos abrir uma página do nosso escritório que se chama MR Advocacia. Dependendo do dia que você esteja ouvindo esse episódio, pode ser que a página do escritório já esteja no ar, beleza? Então, manos e manas, espero do fundo do coração que vocês tenham gostado desse episódio. Espero ter agregado de alguma forma, ajudando você, seja você estudante ou não de advocacia, seja você profissional da área ou não. Porém, o que eu sempre digo, em todas as áreas, em todos os casos, a gente tem algumas coisas que a gente pode estar absorvendo. Então, se você ficou com alguma dúvida, volte esse episódio, ouça novamente, preste atenção nos pequenos pontos. Às vezes são pequenos detalhes que podem estar te ajudando de alguma forma. Então, por hoje, a gente fica por aqui. Não esqueça de estar nos seguindo nas redes sociais, no @JoãoNeriJ e no @CleverNeri. Muito obrigado, manos e manas, e até o próximo episódio. Tchau, tchau!